Olá, sejam muito bem-vindos à segunda das lives especiais da semana de draft aqui do Brasil Fantasy Football, BRFF, o seu canal de fantasy no Brasil, no YouTube, nas redes sociais, em todo lugar. Há 2 dias do primeiro round, a gente vai encerrar aqui a nossa análise dos rankings da redação pré-draft aí, sobre o potencial individual mesmo dos prospectos, sem os chamados landing spots definidos, os destinos a gente só conhece a partir de quinta-feira, mas a gente já pode comentar sobre o talento desses jogadores, principalmente de uma classe bastante profunda e muito interessante, que é a dos wide receivers. E para fechar, vamos falar um pouquinho também sobre os tight ends, já que se não tem tanto talento aí, a gente sabe que historicamente é uma posição que demora um pouco mais para se desenvolver, também vale a pena mencionar alguns nomes. Além disso, todo mundo aqui, eu já combinei que vai ter que falar bem do Drake London. A gente vai fazer aqui toda um currículo vitae aqui do futuro maior wide receiver de todos os tempos, mas calma, a gente já chega nessa discussão. De qualquer forma, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, comentar e participar aí no chat com perguntas, comentários, cornetadas, dúvidas, o que vocês quiserem. E na versão podcast, não esquece de deixar aquela avaliação de 5 estrelas se você estiver nos ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts ou em algum agregador de podcast que tenha essa opção. Agora, vamos apresentar aqui a bancada, começando... hoje eu estou sozinho aqui no time do Drake London, mas eu vou começar por ele, que já me garantiu que se o Gary Wilson não produzir pelo menos 2 ou 3 temporadas, Bretas, de 1.000 jardas ou mais, você é uma geladeira Brastemp usada de qual ano, Bretas? Como é que você está nessa noite? Dá um salve nisso aí para a galera. De 1.000 litros a geladeira, aliás. Não tem nem referência se isso é muito ou pouco, mas para especificar mais. Boa noite, pessoal. Tudo bom aí para todo mundo? Estamos aqui hoje de novo, discordar um pouquinho do André, falar umas bobagens, vamos embora. Aí sim, Bretas. Agora, passar a palavra para ele, que é a voz do BRFF, de que eu estava morrendo de saudade, diretamente das Minas Gerais, já na expectativa do jogo do Galão da Massa, o atual melhor time do Brasil. Chega, Eduardo Filho, meu grande amigo, seu salve inicial aí para a galera hoje, meu camarada. E aí, Dezão, Derek, Bretas, como é que vocês estão? Sempre prazer estar aqui de novo. Fala da classe que eu mais gosto, que é receivers. E bora lá, vamos, tô animado. É isso aí, muita coisa para falar sobre esse assunto. Não é nosso Lorde inglês, ele sempre muito pomposo aqui nas lives. Eu também estava morrendo de saudade de trocar uma resenha com ele. Chegando aí, Derek Bissigini, o meu amigo sofredor tricolor, mas animado aí com essa classe de wide receivers, né, Derek? Como é que você está nessa noite? Com certeza. Essa classe promete bastante. Bem, boa noite aí para todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo. Bretas, para o André, para a voz do BR Futebol, mais conhecido carinhosamente como Edu. E vamos lá, né? Vamos ver, será que o Drake London, né? Porque Reino Unido vai ser o meu wide receiver 1? Não será? Ficamos esperando para ver. O nome combina contigo, hein? Mas vamos discutir, porque hoje, já pedindo desculpa também a quem nos assistiu ou ouviu a versão podcast da live de ontem com os running backs e quarterbacks, eu me desculpo pelo meu áudio, porque além dos problemas de conexão que eu apresentei, eu esqueci de configurar aqui o meu fone, acabou estourando muito ali a minha voz, mas hoje aparentemente está tudo ok, e a gente consegue, inclusive, colocar na tela aqui, ó, o nosso ranking bonitinho aí, o consenso da redação que está lá no nosso Instagram. Tem o ranking da redação do BRFF de todas as principais posições. E agora a gente vai começar aí pelos wide receivers. Então, na média aqui da nossa votação, temos Garrett Wilson em primeiro, Drake London em segundo, Jameson Williams em terceiro, Chris Olave em quarto, Treylon Burks em quinto. Talvez um top 5 unânime, só mudando aí as suas preferências dentro desse top 5. A grande maioria dos rankings estão assim. Depois disso, a gente tem sexto o Jahan Dotson, depois o Christian Watson em sétimo, George Pickens em oitavo, Sky Moore em nono e David Bell em décimo. Esse é o nosso top 10, mas a gente ainda vai mencionar alguns outros nomes, principalmente um deles que também é meu queridinho e eu acho um absurdo não estar aqui no top 10. Mas, de qualquer forma, eu quero que o Bretas comece para a gente com o panorama geral da posição, assim como ele fez ontem com os running backs e os quarterbacks, e falar um pouquinho aí sobre essas prateleiras também, já mandando um grande abraço para o nosso editor-chefe, Rui Maurício, que está aqui no chat com a gente. Vai lá, Bretas, explica para a gente qual que é a qualidade dessa classe,
como é que são essas prateleiras, o potencial do topo, depois desse top 5, enfim, fica à vontade aí. Então, cara, essa classe aí vem para coroar provavelmente o que é a sequência de 3 anos de melhores wide receivers da história da NFL numa classe de draft, né? Que a classe do CeeDee Lamb, Jerry Jeudy, há 2 anos atrás foi excelente. Ano passado nós tivemos Ja'Marr Chase, Rashad Bateman, Waddle, Devonta Smith, e esse ano nós temos esse grupo aí, principalmente esse top 5, que é excelente. A classe também é muito profunda, você tem pelo menos aí uns 12 nomes que devem ser draftados mais cedo, talvez eu acho que vai chegar a quase 15 nomes draftados nas 3 primeiras rodadas do draft da vida real. Então é uma classe bem profunda e bem interessante. Sobre esse top 5, né, que é a parte que o pessoal às vezes fica mais curioso, não seria tão forte, não me parece tão forte quanto a classe, por exemplo, do ano passado. Os nomes não são tanto de elite, assim, pensando para fantasy. Cada um desses 5 wide receivers aí, eu acho que tem um ponto fraco, uma coisa que preocupa. Não é tanto unanimidade, igual ano passado você pensava, por exemplo, em Ja'Marr Chase. Ou até, por exemplo, no Rashad Bateman, que era um prospecto também sem grandes fraquezas. Talvez o Garrett Wilson seja o único completão, assim, sem chance de bust. Mas é um top 5 bem interessante, tem para todos os gostos. Tem Chris Olave, por exemplo, e Treylon Burks, que são 2 jogadores completamente opostos. Então tem para todos os gostos, vai depender o tipo de qualidade que você gosta mais e o tipo de defeito que te preocupa mais. É isso que vai definir mesmo. E o capital de draft desses 5 muito provavelmente vai ser de primeira rodada. Pois é, e eu aposto, inclusive, que teremos mais pelo menos um wide receiver, além desses 5 draftados aí no primeiro round. Quem sabe 7 no total. Você acha que é por aí, Edu? Como é que você enxerga essa classe? Então, Dezão, eu acho que é por aí. Eu acho que o Jahan Dotson muito provavelmente pode sair na pick do Chiefs, na 29. Acho que é 29, né? Ou 30. Mas é uma classe que eu particularmente gosto muito. Que eu tenho o Garrett Wilson como meu número 1 muito claro. É muito clara como ele domina essa classe. É muito claro, Dezão, porque... Vou deixar você falar primeiro, calma. Já pode ir falando tudo? Como é que é? Ou vai depois? Não, dá um aperitivo primeiro, que depois eu quero saber a opinião do Derek sobre a classe como um todo e a gente começa a discutir o top 1, o top 2 e assim por diante. Eu acho que uma coisa importante que eu quero para falar dessa classe é do George Pickens. É um cara que, se não fosse as red flags dele, eu acho que ele seria top 6, perigando entrar no top 5, que é um cara que pode ser realmente quem chama de true wide receiver 1, né? Então é isso. Eu gosto muito dessa classe e é isso. Boa, Edu. E você, Derek, como é que você enxerga aí essa classe? Vai na mesma linha dos seus companheiros, um pouquinho mais otimista, mais pessimista? Como é que você divide essas prateleiras? Como é que você vê esse primeiro round, as chances de quantos jogadores da posição serem draftados aí? Eu vou muito com o pessoal, justamente, né? É uma classe, assim, muito boa, né? Ela é bem profunda, tanto que, você falou, tem o top 10, podia ser top 12, assim, com tranquilidade, né? E eu vou muito na linha do Edu também, né? Com relação ao Pickens, né? Se não fosse justamente por essas red flags, ele poderia até entrar no meu 5º, 4º lugar ali, dependendo, porque eu gosto bastante da forma como ele joga, né? Eu acho ainda, né, que nem se tinha comparado com as classes anteriores, com certeza não vai ser um nome explosivo que nem Ja'Marr Chase, ou então Justin Jefferson em anos anteriores com CeeDee Lamb, mas dependendo assim do land spot, acho que até vai performar tão bem quanto, né? Na maioria, principalmente o que mais me anima aí é justamente o Garrett Wilson, né? Que conforme o Edu falou, ele é o cara que mais se destaca dos demais. Bom, já pensando aí, essa deixa que vocês deixaram, a deixa que vocês deixaram não é muito legal falar, mas enfim. Para mim, que amo o Drake London, se a gente juntar as classes dos últimos 3 anos, ele só estaria abaixo do Ja'Marr Chase, que sim, da minha humilde opinião, porque o Ja'Marr Chase, né, esse sim era uma unanimidade absoluta e comprovou isso já no ano de calor. Hoje ele é top 3 wide receivers, tanto talvez na vida real mesmo para a NFL, quanto para o Fantasy em Dynasty e Redraft. Então é um cara que já chegou com tudo e comprovou mesmo toda essa animação. Ele é completamente... ele é completo, né, como prospecto e já como jogador profissional. Ele tem a velocidade, ele tem
a técnica de correr rotas, ele tem a capacidade de ganhar bolas divididas, né, as contested catches, então ele realmente tem tudo. Só que por que eu enxergo o Drake London como esse segundo com o maior potencial de todos esses jogadores? Porque eu acho que ele está sendo criticado por uma qualidade, né, que é a grande capacidade de ganhar essas bolas divididas, e por tantas bolas divididas que ele tem ali na sua tape, a galera acha que ele não tem tanta capacidade de separação, né? Mas se a gente ouvir quem entende muito mais do que eu, pelo menos, de análise de tape, de rotas e também de como ele produz jardas após recepção, ele pode ser um cara muito completo também. Ele não, infelizmente, ele não participou do combine, pelo menos dos drills mais importantes, né? Porque ele ainda estava com o tornozelo lesionado. Mas eu acho que, considerando a altura dele, quase 2 metros, né? Ele tem mais de 1,96 de altura. Ele é um cara bem rápido para esse tamanho dele. Ele tem, sim, capacidade técnica de correr rotas. Ele se separa. Então, porque ele ganha essas contested catches, isso acaba sendo, para mim, um plus, e não algo que demonstra que ele tenha defeitos nessa hora de se separar do marcador. A gente também tem que levar em consideração a qualidade do quarterback, né? Em Ohio State, tanto o Wilson quanto o Olave tiveram quarterbacks de primeira rodada de draft, né? Justin Fields e o quarterback atual, o Stroud, né? Que vai ser muito provavelmente escolha top 5, top 5 em 2023. Muito diferente do caso do London. Então, para mim, o Drake London tem um piso de Mike Williams ali, com quase certeza que ele vai ter um potencial parecido com o T. Higgins, com um teto de um Mike Evans modernizado, porque ele joga tanto no outside quanto no slot. Então, tá feito o meu caso para o Drake London. Eu gosto muito do Gary Wilson também, ele é um cara muito completo e moderno, né? Ele é mais baixo, mais de 10 centímetros mais baixo do que o London, e aí eu acho que por isso eu não vejo tanto teto, e no Fantasy eu sou um cara que talvez corra um pouquinho mais de riscos, goste de correr atrás desse upside, por isso que para mim o London é claramente o principal da classe, que é uma classe muito boa também, eu gosto de muitos dos outros nomes e a gente vai discutir mais a fundo. Mas agora eu quero que vocês defendam o Gary Wilson, porque que ele é o primeiro lugar da classe claramente para vocês, começando pelo Bretas, aí depois o Edu já emenda, e se o Derek também quiser falar um pouquinho, fica à vontade. Não, primeiro eu vou até reforçar um pouquinho o caso do London, porque na verdade eu gosto muito do Drake London também. Ele e o Garrett Wilson, para mim, são decididos na moeda, assim. E eu acho que o Drake London tem um potencial claramente maior do que o Garrett Wilson. Eu não vejo o Garrett Wilson chegando a 1.400 jardas em um ano na carreira. O Drake London tem demais esse potencial. Uma coisa que o André falou das contested catches, eu ouvi uma estatística do PFF que os 10 wide receivers da classe, os 10 melhores aí, eles têm uma média de 48% de contested catches que eles transformam em recepção. O Drake London tem 68%. Então, né, aquela bola que é 50-50, com o Drake London é 70-30. Então ele, é um cara fora de série. E o potencial dele é esplêndido. Só que tem uma estatística que eu vi que assusta com relação ao Drake London, é o que me faz dar o desempate pro Garrett Wilson. Embora eu ainda ame o Drake London, mas me coloca um pouquinho de medo. A estatística é que 30 e tantos % das recepções do Drake London foram contested catches no último ano. Isso não é tão surpreendente, porque a USC só passava a bola para ele, então óbvio que ele ia estar bem marcado em todas as jogadas. Fato é que 30 e tantos % lá, eu não lembro o número exato, das recepções dele foram contested catches. E aí o cara, ele pegou os 5 recebedores dos últimos 5 anos que foram draftados, que tiveram maior porcentagem das suas recepções sendo contested catches. Ou seja, os caras que mais, né, dependiam de contested catches no seu bolo de recepção. E, cara, o top 5 é assustador. O primeiro lugar é o J.J. Arcega-Whiteside. O segundo lugar, N'Keal Harry. O terceiro lugar, Jalen Reagor. O quarto lugar, Drake London. E o quinto lugar, Denzel Mims. Então, assim, né, esse é o top 5. Então, assim, cara, essa estatística me assusta um pouquinho sobre o Drake London.
né? Ainda acho, eu correria para draftar o London apesar disso, porque tirando isso, tudo nele é perfeito. After the catch, ele corre rotas bem, o Matt Harmon falou que isso não vai impedir ele na NFL, mas assim, essa é uma curiosidade e ao mesmo tempo uma estatística assustadora. A desculpa é que esses outros nomes não tinham capital de draft tão alto quanto o London é esperado de ter, né? Exatamente. O melhor deles foi o Reagor, né, que foi draftado na 20ª escolha, se eu não me engano, pelo Eagles. Mas aí é isso. Então eu gosto muito do London, só que aí na dúvida eu pego o Garrett Wilson porque eu acho ele super ultra seguro. Aí se um dos dois aí que gostam dele também quiser falar do Garrett. E aí, Edu? Vai lá, você que tá apaixonado pelo Wilson. Não, eu gosto muito, eu sou muito fã do London também. Pra ser sincero, o que eu acho que peca um pouco no London, eu não sei se vocês vão concordar comigo, que eu vi no tape dele quando eu tava fazendo a análise. Eu não vejo muitos tapes assim, mas é o que eu vi muito, o que eu vi dele, e que eu vi em live também, de algumas lives falando sobre, é que o London corre poucas rotas. Ele tem a árvore de rota deles é muito pequena. A gente vê muito ele correndo no tape dele, ele corre muitas rotas out e rota in, slant, uma coisa assim. E só, é o que eu vi do tape dele. Eu acho que o grande problema do Drake London é isso. Mas aí eu acho que talvez, desculpa te cortar, mas talvez seja um problema do playbook, né? Não, pode ser. Do ataque que ele estava inserido e também no nível universitário, eu acho que ele tem toda a capacidade de aprender novas rotas e se desenvolver nesse aspecto no nível profissional, né? Por isso que eu acho que ele não é um... Porque tem algumas pessoas ainda duvidam muito do Drake London, mas por isso que eu acho que ele não é um cara que você pode duvidar tanto assim. Eu acho que ele é, assim, o top 2 dessa classe. Só que eu acho que o Garrett Wilson é um cara mais completo. O Garrett Wilson corre mais rotas. O Garrett Wilson corre melhor as rotas, na minha opinião. Então eu acho que é por isso que o Wilson vence o London, entendeu? Eu tenho até o que eu tô escrito aqui. Pera aí, deixa eu achar. Eu acho que no route running do Drake London, eu acho que o trabalho de pé dele para poder conseguir a separação, eu acho legal demais. Eu acho muito importante, eu acho bonito de ver. Só que eu acho que ainda falta para ele essa ver mais ele correndo mais rotas, uma rota mais longa, uma rota post, uma coisa assim, entendeu? É o que eu acho, pelo menos. Boa. E aí, já mandando um grande abraço ao meu amigo Fábio Garcia, que está falando de Jameson Williams em Minnesota. Daqui a pouco a gente entra nesse assunto. Também fazendo uma pergunta para o Bretas. Quero saber do Derek aí, por que ele considera o Wilson o primeiro da classe. Então, vai bem nessa linha do que o próprio Edu falou, né? Ele é um cara que eu acho mais seguro, assim, de tudo que ele apresentou. Ele faz bem tudo, principalmente as rotas, né? Diversas rotas que ele corre de uma forma, assim, se não perfeita, mas bem limpa, né? Bem interessante. Ele também tem um atleticismo bom para o wide receiver. E, assim, tipo, não consigo ver nenhum defeito, assim, principal, assim, que você fala, nossa, esse cara aqui, eu não vou pegar o cara por conta disso daqui, ou então que me deixa mais assustado. Por isso que eu colocaria o Wilson na frente, né? E com relação ali à pergunta também do Fábio, com relação ao percentual de separação, alguma coisa assim, pode ser que sim. Às vezes um wide receiver um pouco mais lento, ele não consegue criar tanta separação assim. Pode ser também que a OL do time em questão não dá muito tempo para ele conseguir desenvolver as rotas de uma forma melhor. E pode ser também justamente o que aconteceu, que o quarterback ele não é tão bom. Então, quando ele vê o cara no campo, ele já está marcado ou entrando numa situação um pouco pior, né? Que aí pode aumentar esse número maior de passes contestados. Porque ele é o melhor cara do time dele, falou, na dúvida ele vai ser minha válvula de segurança, tá todo mundo meio marcado, eu vou tomar um sec, a OL tá uma peneira, vou jogar nele. E como ele é bom pra caramba em contested catch, por isso que aumenta ainda mais esse percentual, né? Não seriamente significa que o cara só sabe fazer isso, né? Mas e também não significa necessariamente que ele não consegue ter separação. Acho que, se não me engano, até o Matt Harmon tinha falado sobre isso, justamente que ele até em alguns tapes ele consegue a separação, só que o ataque demorava um pouco. Ou a OL não dava tempo suficiente para o quarterback terminar a jogada, né? Então,
é um ponto interessante, mas não diria tão que pese Negativo, tanto assim para ele sair do segundo colocado. Obviamente, né, que depois desse lista do apocalipse que o Bretas falou aí, a gente fica até um pouco mais de olho, né? Porque só tem lenda ali que ele falou, né? Mas de resto, eu acho que esse é o único ponto assim do percentual, acho que não significa necessariamente que não cria tanta separação. E com relação mesmo, de novo, ao Wilson, é que ele é muito bom em tudo. Ele não é perfeito em tudo, mas ele é muito bom em tudo. Então dá uma segurança maior. Se você precisar de um cara que, para ser seu wide receiver, dependendo do corpo de wide receiver que você tem no seu time, se precisar de alguém para tipo, estourar um boom ou bust, talvez ele não seja o seu cara. Talvez o próprio Jameson Williams, né, que é o cara que tem uma velocidade fenomenal, rápido pra caramba, pra big play, ele seria o cara do upside talvez um pouco maior. Mas ser um cara extremamente consistente com o número de wide receiver 1, seria o Wilson, na minha opinião. Eu acho que no fim das contas é uma disputa de teto e piso, né? O Gary Wilson, sem dúvida, tem o maior piso da classe, mas eu gosto do piso do London e para mim é claramente o teto mais alto, por isso que eu fico com ele. E aí, Bretas? Um adendo só que eu queria falar um pouquinho do Garrett Wilson também, é que o Danny Brugler, né, que é o scout aí, talvez o mais famoso lá da Athletic, ele fez a comparação do Garrett Wilson com o CeeDee Lamb. E pelo que me parece é isso mesmo, é um cara sem defeitos. O tamanho deles é igual, o Garrett Wilson é 5'11", o CeeDee Lamb é 6'0", né, de altura, peso é igualzinho, os dois correm rápido, o Garrett Wilson correu 4.38 no tiro de 40, o Garrett Wilson era recruta 5 estrelas, saindo do ensino médio, então já é um cara dominante desde que o mundo é mundo, todo mundo elogia ele correndo rota, mãos, o balance dele, né, o equilíbrio e o domínio corporal quando ele faz recepção, é um cara que eu não vejo sendo bust. Eu não vejo mesmo, mas eu também não vejo ele. Se os dois derem certo, o London e o Wilson, provavelmente o London vai ser um cara mais alfa. Exatamente. Eu acho que é por aí, né? O próprio Lamb, ele tá se mantendo ali como um recebedor top 20, mas ainda não estourou, né? Exato. Diferente de outros segundanistas ou calouros mesmo dessas últimas classes. O próprio T. Higgins com uma concorrência também, né? Primeiro só com o Tyler Boyd, agora com o Ja'Marr Chase, ele conseguiu produzir números melhores do que o Lamb concorrendo com a Mari Cooper ali, com o Dalton Schultz. Com o capital de draft muito mais baixo, né? Inclusive. Então, exatamente. T. Higgins saiu bem mais baixo do que o Lamb. Então, é aquela coisa, eu prefiro apontar para o upside, mas o Lamb também é muito novo, e é outro ponto que eu queria mencionar, né, sobre o London. Ele tem só 20 anos ainda, o Wilson também só tem 21, mas ainda tem essa diferença, que é a breakout age, né, Bretas? Acho que é legal você tocar nesse ponto que você sempre lembra aqui nas lives, que é importante, acho que principalmente para prospectos de wide receivers, né? Quanto mais cedo ele estoura no nível universitário, maior a chance dele se dar bem no nível profissional, é por aí, essa estatística? Exatamente, né? Teve uma vez que eu vi um cara colocando nessa análise que ele falou assim, se você joga bem e domina no college sendo muito mais novo do que todo mundo, significa que você é muito bom de bola, né? Se você dominar tendo alguma desvantagem, significa que você é excepcional. Aí ele cita essa comparação, né? Ele fala, por exemplo, se eu vou lá e domino no college jogando literalmente com a mão amarrada nas costas, significa que eu sou muito bom. Da mesma forma, se eu domino no college sendo mais novo e mais fraco do que todo mundo, significa que eu sou muito bom. E essa estatística é interessante de quem teve esse breakout cedo, porque a coisa que correlaciona melhor com o sucesso de wide receivers na NFL. Você pega o grupo de wide receivers bem-sucedidos na NFL e o que eles tinham em comum? A grandíssima maioria dominou quando era novo. Então, sabendo que os bem-sucedidos têm isso, é muito importante você passar a procurar isso nos prospectos. E isso o Garrett Wilson não vai mal e o London passa excelente. Exatamente, né? Nenhum do top 5 é muito velho. Acho que o Treylon Burks, eu estou consultando as idades aqui, é o único com 22 anos, mas acabou de fazer essa idade. Então, é uma estatística animadora para todos eles. E aí, já passando para os outros 3 desse top 5, vou começar com o Edu para ele falar o que ele acha aí de Jameson Williams, Chris Olave e Treylon Burks, como que ele ranquearia. Vou colocar na tela aí o comentário do Fábio perguntando
se Jameson Williams em Minnesota é match. Não, para o Fantasy, pelo menos, com certeza não é. O Bucky Brooks, do NFL.com, lançou hoje essa ideia aí, mas os Vikings precisam de tanta ajuda na secundária ali, vários prospectos interessantes ali na escolha de número 12, para quem inventar o Jameson Williams para atrapalhar o nosso Justin Jefferson, até o Adam Thielen em fim de carreira, mas ainda achando aqueles touchdowns que só ele acha, e desafiando a matemática, como a gente sempre gosta de falar aqui. Então, não precisamos de mais um wide receiver em Minnesota, pelo menos para o nosso querido Fantasy Football, né, Edu? Então, comenta um pouquinho isso aí, já fala aí desses outros 3 prospectos do nosso top 5. Então, não só atrapalha o Justin Jefferson, não atrapalha o Adam Thielen e atrapalha o próprio James Williams, que a gente tem uma expectativa que ele caia num fit melhor, né? Então, eu acho que é isso. Só uma coisa que eu queria falar rapidinho do Garrett Wilson, que eu acho que a minha comparação, igual o Bretes falou que a comparação foi do Sid Lamb, a minha comparação é com o Calvin Ridley. Eu acho que o jeito deles correrem rota eu acho muito parecido. Os dois são muito bons correndo rota. E que o único problema que eu vejo no Garrett Wilson, que às vezes não me dá medo, mas tipo, é uma coisa que pode preocupar, é a questão da fisicalidade dele. Eu acho que ele peca um pouco nas tão famosas contested catches do Drake London. Eu acho que talvez ele peca um pouco nisso. Você vê um pouco na tape ele pecando um pouco nisso. Que essa vantagem corporal, essa vantagem física, talvez possa fazer diferença na NFL. Ele é um cara que pesa só 83 quilos, então, assim, se ele ganhar um pouco mais de massa, talvez ajude nessa fisicalidade dele em campo. E é isso. Aí, passando para a parte dos outros 3 do top 5, como prospecto, eu gosto mais do Jameson Williams, Treylon Burks e depois Chris Olave. Só que Jameson Williams, Treylon Burks e Chris Olave. Só que para Fantasy, eu prefiro o Chris Olave entrando na frente. Por quê? O que eu acho do Chris Olave? Eu acho que ele é um cara que ele foi o cara que teve o maior número de touchdowns para o wide receiver na conferência dele, que eu não sei o nome, porque eu não sei muito de college, enfim. Ele teve 13 touchdowns na última temporada do college. Ele é um cara que teve 65 recepções jogando com o Garrett Wilson ao lado dele. E pensando em fantasy, a gente pode ver que o cara que marca mais touchdowns, o cara que é uma ameaça dentro da red zone, enfim, é um cara que normalmente ele faz mais pontos. Então eu acho que o Chris Olave é um cara que pode pontuar mais para fantasy do que o próprio Treylon Burks ou o Jameson Williams. Mas falando um pouco mais do Chris Olave, eu acho que ele é um cara que peca um pouco. Você falou, a gente estava até discutindo isso no grupo, que ele é um cara muito destacado pelo route running dele, só que eu acho que ele peca um pouco naquelas rotas que a gente chama, que eu acho mais de wide receiver número 1, que é aquelas rotas que a gente vê muito Davante Adams correndo, que são aquelas rotas mais para fora, um back shoulder pass, uma coisa assim. Eu acho que o Olave ele não se destaca muito isso no tape dele. O que eu mais vejo do tape dele é ele correndo no meio do campo, crossing routes. Corre pelo meio do campo, aí chega no outro lado, pega a bola, recebe, sai correndo e faz o touchdown. É basicamente isso que eu vejo do Chris Olave. Eu acho que é o grande destaque para ele. E se alguém conseguir trazer isso para ele dentro da NFL, eu acho que aí ele pode virar um monstro já na primeira season. Do Treylon Burks, eu acho que é um cara muito físico, um cara que tem uma altura, uma fisicalidade bizarra. A minha comparação dele é com o DK Metcalf. Eu acho que ele vai ser um novo DK Metcalf. Só que eu acho que um problema dele é que ele não corre rotas tão bem assim como uma rota da Davante Adams, por exemplo, uma rota outside. Só que a gente vê muito ele sendo usado em várias posições de ataque. Na tape dele a gente vê ele saindo do backfield, saindo do slot, jogando no outside. Então acho que é uma coisa que é muito versátil do Treylon Burks. E ele muitas vezes foi utilizado como playmaker em Arkansas. Então acho que é uma coisa muito positiva para o Treylon Burks, até para a fantasy, ser um cara que dá a bola na mão dele e sair correndo pelo campo. Pode pontuar. No Jameson Williams, é um cara com upside maior pelo fato de ter uma velocidade absurda. Eu chutaria, ele não fez o 4-yard dash no Combine, né? Mas eu chutaria que ele faria mais ou menos uns 4.30. Eu acho que ele faria, com certa tranquililidade. Pelo player profile aqui, ele tá como 4.30 no 4-yard dash. Exatamente. 3-0 cravado? 4-3-0.
Aí Ou seja, é sim. rápido pra caramba. É um absurdo pra mim essa velocidade. Você vê na tape dele, ele vence com muita tranquilidade qualquer cornerback, é uma coisa absurda de se ver. E eu acho que é isso. A única coisa que me preocupa do Jameson Williams é que, como ele vai chegar para essa primeira temporada agora, que ele rompeu o LCA agora em janeiro, né? Então, é mais ou menos um tempo de 10 meses. Talvez o nosso médico possa falar melhor, mas acho que é um tempo de 10 meses, mais ou menos, para poder recuperar. Então, não sei se ele chega para setembro, mas enfim. Acho que é isso. Boa, Edu. É provável que o Williams só estreie durante a primeira temporada dele na NFL, mas acho que no máximo em outubro ele está nos gramados. E aí, Derek, qual que é o seu ranking aí desses outros 3 recebedores? Quem que você gosta mais, gosta menos, no top 5 desses prospectos? Eu sigo exatamente com o Edu, parece que estamos combinando aqui, exatamente ainda com relação ao Olave, né? Que nem ele falou, porque o Olave para Fantasy é um cara assim que faz tudo, né? Ele faz bem, né? Só tem essa questão mesmo da rota ali, não vai ser nenhum Davante Adams, mas de resto ele consegue trabalhar, dá muita opção para o time que escolher ele para fazer, pode trabalhar com mais wide receivers, até com tight end, dependendo ali, para cobrir ele de alguma forma. É um cara que talvez, né, obviamente das devidas proporções, pensando que os 49ers podem perder o Deebo Samuel, seria interessante ver o que um técnico ali como o Shanahan iria fazer com ele. Que ele pode jogar em todas as posições, ou ele seria como se fosse um Tyson Hill ali, só que de wide receiver, não de quarterback, né? Ele joga bem em todo lugar, então, assim, provavelmente vai ter volume, e volume dita bastante questão do fantasy, né, de pontuação. Então, nome interessante que o pessoal não dá muita... não olha tanto com tanto carinho assim, você pode sobrar mais pro final do draft, né, que você for fazer, né, do caso do draft do Fantasy. E aí é uma possibilidade, se você tiver mais pro finalzinho ali, dá um nome interessante. Quem eu acho mesmo, assim, espero de coração que caia nos Chiefs, é justamente o Jameson Williams, né, porque ele é rápido pra caramba, ele vai ser praticamente um Tyreek Hill 2.0, porque uma das principais vantagens do Hill era justamente a questão de velocidade que tinha, né, ele era muito rápido, e no ataque dinâmico dos Chiefs, ele abria muito espaço para o Kelsey era mega marcado, sobrava bastante espaço para ele, com ele indo para Miami, né, e ainda os Chiefs ganhando essa forte, e economizando no cap, eu acho que seria o melhor dos dois mundos ali, ele ir para lá. Né, eu acho que faz mais sentido, eu tô torcendo realmente, até mais do que Green Bay, eu acho que nos Chiefs ele seria o principal landing spot ali, que para mim acho que é o ideal. Aí depois iria, obviamente, para Green Bay e talvez por último, sei lá, New Saints, Orleans? Isso. né? Mas vai depender muito do quarterback. Se continuar com o Winston, acho que, tipo, faz ok. Mas acho que o ideal mesmo seria a Kansas. E o Burks é que falou, ele tipo uma máquina humana ali de fisicalidade, ele vai bem em vários esquemas. Então, só torcendo para que ele não caia nos Jets, por conta do Elijah Moore, mas de resto, eu acho que em qualquer outro lugar, talvez até rezando milagre nos Steelers, mas com toda a situação que tá hoje, muito provavelmente eles vão de ou OL ou então quarterback mesmo. Duvido muito que eles devem pegar um wide receiver nesse comecinho. Boa, Derek. Inclusive, meu grande amigo Vitor está aí no chat falando sobre landing spots, né? No finalzinho a gente pode até mencionar alguns favoráveis e nem tanto assim, depois que a gente finalizar a nossa lista. E ele está perguntando exatamente sobre Kansas City, que eu acho que deve pegar pelo menos um wide receiver aí nesse primeiro round. Eu acho que vai duas sim. escolhas, né? Mesmo com o Juju e trazendo. Quem que trouxe agora? Marquez no Valdez-Scantling. Isso. Que faria assim, que também é rápido pra caramba, né? Em Green Bay tinha essa mesma função de correria ali, deep threat, mas eu acho que o Valdez não não tem habilidade, o nome suficiente ali pra ser um Tyreek Hill 2.0, né? Mas eu acho que com certeza vai, ainda mais que tem duas firsts, uma eles vão melhorar
o corpo de recebedores, sim. Ainda mais que Kelce não tá ficando mais novo, né? Infelizmente. Aí, antes de eu dar a minha opinião, que é um pouquinho diferente dos meus amigos que falaram até agora, eu vou passar a palavra para o Bretas para ele falar sobre essa prateleira aí para finalizar o top 5. Você acha que é uma prateleira de 3 jogadores ou você separaria eles ou até incluiria um dos 2 principais de que a gente já falou bastante? Como que você ranqueia? E eu sei que você é um pouquinho menos animado com o Burks do que eu, então começa contigo, depois eu emendo, Bretas. Pois é. Eu acho que os 3 são uma prateleira, sim, e essa é a prateleira bem de consenso mesmo. Os 3 na prateleira, a ordem dentro dessa prateleira varia. Eu acho que o Edu e o Derek falaram muito bem do estilo de cada jogador. E, assim, né, eu acho que, sendo um pouco advogado do diabo, eu vou falar do que eu vejo como principal defeito em cada um, que eu acho que isso é muito importante avaliar também. Não só o que o cara faz bem, mas por que não draftar esse cara? Por que fugir desse cara? O do Jameson Williams primeiro. É a questão dele em Ohio State, né? O Jameson Williams, ele tá em Alabama esse ano. Esse ano ele foi o melhor wide receiver do ano em Alabama. Só que ele transferiu para Alabama porque ele era de Ohio State. E aí, há um ano atrás, o corpo de recebedores de Ohio State era Garrett Wilson, Chris Olave e o Jameson Williams. E os 3 da mesmíssima idade. Aí o que aconteceu? O Jameson Williams virou wide receiver 3, mas assim, wide receiver 3 muito abaixo dos 2. O Garrett Wilson teve 720 jardas e 6 touchdowns. O Olave teve 720 jardas também e 7 touchdowns. O Jameson Williams teve 140 jardas e 2 touchdowns. E tem o Smith Njigba, que é um prospecto muito interessante para o próximo draft também em Ohio State. Exato. Só que isso daí é o ano passado, né? Aí o Smith Njigba, ele era true freshman, então ele não foi tão... Ele era menos utilizado que o Jameson, inclusive. Isso, era o wide receiver 4, o Jackson. Nesse ano, inclusive, ele foi até mais produtivo que o Garrett Wilson e que o Chris Olave sendo mais novo, que faz ele ser quase um Jamar Chase em nível de prospecto. Mas isso daí, preocupa muito pro Jameson Williams, né? Por que ele era tão abaixo assim dos outros 2 caras que estão sendo draftados aí quase junto com ele? Preocupante. O Treylon Burks, ele não corria rota direita em Arkansas, cara. Era praticamente só screen, rota super curta, slant ou correr atrás da linha ofensiva. Tipo assim, então não dá para você nem avaliar direito se ele corre rota bem ou mal, porque não tem muito material. Seria tipo você avaliar como que o Rondale Moore tá correndo rotas na NFL esse ano. Não dá para saber. Ele só pega screen, só rota de 3 metros para frente. Então não dá para saber. Então esse que é o grande problema do Treylon Burks. Não dá nem para você falar. Ele corre mal. Porque ele correu Mas a diferença é que o Burks dá 3 Rondale Moores, né, fisicamente. Então ele consegue produzir depois da recepção. O cara é um trator ali, ó. Exatamente. O cara vai levando o DL inteiro ali junto. Exatamente. Então eu vejo muito no Treylon Burks, e é por isso que eu gosto menos dele do que dos outros 2 dessa prateleira, o potencial de ser N'Keal Harry. N'Keal Harry no college, todo mundo falava, é o melhor cara after the catch nos últimos anos aí todos e tal, só que ele corre rota mal. E aí na NFL a gente viu o que deu, o cara não consegue separação, nem sabia ele depender disso. Então eu acho que o Treylon Burks pode ter esse potencial. E o defeito do Chris Olave é consenso. Todo mundo fala que ele é o pior cara after the catch dessa classe inteira, talvez aí do top 15. Então, assim, ele é um cara que corre rota muito bem. O Matt Harmon falou que ele é o melhor corredor de rota da classe inteira. Só que se você depender para ele em jardas após a recepção, não dá. Os números dele after the catch são péssimos. Aliás, inclusive, uma referência. O Drake London, ele quebra um tackle a cada 3 recepções ou 4. O Garrett Wilson quebra um tackle a umas 6 recepções. O Zach Ertz, que todo mundo sabe que é péssimo, ele quebra um tackle a cada 18 recepções. E o Olave um tackle a cada 19. Então você vê, né? Ele quebra 6 vezes menos tackle do que o Drake London, por exemplo. Então, peguei a bola, beleza, já fiz minha função, deixa eu cair aqui. Vou sair do campo, Não é. Jerry Rice era bom nisso, mas para você conseguir, né, achar as bolas que o Jerry Rice achava... Não, só que aí, tipo assim, se o Chris Olave ele quebra um tackle a cada 19 recepções, o que seria um número assim, top 3, top 5 pior da NFL, imagina quando for defensor de NFL tacleando ele.
Ele pode Pode se ser que seja machucar, talvez, também, né? Num tackle mais forte. Pode se machucar, pode ficar insustentável mesmo de alguém querer passar a bola para ele no slant, porque ele não vai quebrar tackle. Então isso preocupa um pouquinho no Alave também. E aí é isso daí, cada um tem o seu defeito desses três. Aí qual defeito você acha mais preocupante? Isso eu acho importante. Boa, eu tô bem nessa linha, mas para mim o Chris Olave é o quinto destacado, talvez numa prateleira até própria dele, porque muito do que o Edu falou, das características das rotas dele, me mostram uma cara que você também já falou no nosso grupo de WhatsApp, Edu, de um wide receiver 2, né? Eu acho que ele funcionaria muito mais como um complemento do que como um alfa. Isso até se refletiu em Ohio State, né? Pela sua utilização lá. Quando era para ele sair como principal prospecto, que ele já tinha essa opção, em 2021 ele não saiu, decidiu ficar mais um ano no college, o que também me preocupa um pouquinho. Por que ele fez isso? Ok, que talvez neste ano ele tenha um capital de draft um pouco maior, mas acho que seria pouca coisa. Ele seria uma escolha de primeira rodada também no draft anterior. Mas como é aquela coisa, eu estou sempre atrás do upside, para mim o Treylon Burks é o terceiro aí da classe, porque ele consegue aliar velocidade, tamanho e fisicalidade. Então, por mais que ele seja o maior risco de bust, eu concordo também com principalmente o que o Bretas disse em relação a quão cru ele está correndo rotas, e o histórico disso na NFL nos últimos anos é muito mais negativo do que positivo, mas por outro lado, o upside é de um DK Metcalf, que também chegou bem cru nesse quesito na NFL. O A.J. Brown é um pouco diferente, porque o A.J. Brown é muito forte, mas ele é significativamente mais baixo, quase 10 centímetros mais baixo do que o Metcalf e do que o Burks. Mas tem o Deebo Samuel, né? Eu não gosto de fazer essa comparação, né? O Deebo Samuel está sendo assunto aí nos últimos tempos, só que de qualquer forma a utilização dele saindo do backfield e jogando no slot, né, como esse big slot, que é um papel que vem crescendo de importância na NFL, né, no jogo profissional, isso também me anima sobre as perspectivas para o Burks. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais novo, porque aí dá mais margem para ele se desenvolver no nível profissional, mas eu gosto muito desse upside. E aí o Williams é aquela coisa, velocidade. Quando dá certo, tem muito upside também, então para mim ele é o quarto, e aí o Olave fica em quinto. Então, vamos falar aí sobre o resto do nosso top 10. Acho que a partir do sexto tem mais discussão, né? Bem mais discussão de quem a gente gosta mais, gosta menos. Então, vou voltar aqui à tela do nosso Instagram, que para o nosso consenso temos o Jahan Dotson em sexto. No meu ranking individual ele também é o sexto, depois o Christian Watson, o George Pickens, o Sky Moore e o David Bell. Então vou começar com o Bretas dessa vez, fazer o sentido contrário para ele falar aí sobre esses nomes, quem você gosta mais, gosta menos, você acha que está faltando alguém no top 10? Começa aí para a gente, Bretas. Aí já começa a ficar um pouco mais complicado, né? Quem que a gente gosta, quem que a gente não gosta. E aí as duas principais diferenças dentro disso daí são, para mim, o Christian Watson e o Sky Moore. O Sky Moore, no meu ranking, ele está em sétimo, e, aliás, com alguma vantagem boa, até com relação ao oitavo, e o Jahan Dotson é meu sexto mesmo. Então, para mim, seria Jahan Dotson, Sky Moore, e aí dá um abismozinho. E o Christian Watson, para mim, está no ranking 14. Vamos discutir então também, daqui a pouco eu falo. Eu sou meio anti-Christian Watson. O perfil do Christian Watson é que ele é muito rápido, assim, né? Forte, um monstro físico, e ele faz muito o papel de wide receiver que era o Chase Claypool, assim, se você quiser ser otimista, ou se você quiser ser pessimista, o Denzel Mims. Mas é esse tipo de recebedor alto, rápido, de bola longa. E ele foi extremamente dominante na faculdade dele, a faculdade dele praticamente só lançava para ele, bola longa com ele, era top. Só que por que me preocupa? Porque ele veio de South Dakota State, né, que é da segunda divisão do college. E, tipo assim, é muito difícil mesmo você achar algum wide receiver na NFL que veio da segunda divisão do college que deu certo. Quando eles vêm de faculdades ruins da primeira divisão do college, isso já é preocupante. Recentemente aí nós tivemos o Dwayne Eskridge, né, que veio de uma universidade pequena, produziu muito lá, foi um dos mais produtivos do ano, e na NFL não vale nada. O Christian Watson, então, que veio de uma faculdade pior ainda, me preocupa. Eu tenho medo de investir nele,
E esse perfil de wide receiver de bola longa me preocupa também. Eu acho que esses caras, eles são inconstantes, né? Esse perfil, assim, eu não gosto de apostar neles para fantasy, não. Me lembra muito um Marquez Valdes-Scantling no Chiefs agora. Não é um cara que eu me vejo draftando muito, porque você acaba defendendo muito de bola longa. Então, não gosto muito do Watson. O Sky Moore eu gosto muito, curiosamente ele veio da mesma faculdade do Dwayne Eskridge, que é uma faculdade pequena, Western Michigan. O Sky Moore ele é pequeno, é um wide receiver de possession assim, ele tem 5'9" de altura, só que ele é bastante atlético, a mão dele é a maior mão do draft, em tamanho mesmo, e dizem que talvez seja melhor também, ele não dropa bola. O detalhe, o Christian Watson é o cara que mais dropa bolas por target de todos esses. E o Sky Moore não dropa bola. E o Sky Moore, assim, eu acho difícil ele ser bust, porque ele tem um perfil muito sólido de wide receiver 2 de possession, sabe? Desses caras... De slot, né? De slot que move as cadeias e tal. Eu vi alguém comparando ele recentemente até com o Julian Edelman. Talvez em perfil de jogador que ele vai ser, assim, por que o time vai usar ele, eu concordo bastante. Só que ele é um Julian Edelman infinitamente mais atlético. Aí a comparação passa a fazer sentido. Então eu gosto do Sky Moore. Nessa faixa do draft eu fico cagando de medo de eu draftar um bust. E o Sky Moore é um cara que eu não vejo sendo bust. Até por isso que ele está mais alto no meu ranking. Boa, então já emenda aí, Edu. Fala principalmente do George Pickens pra gente e de quem mais você quiser. Então, eu vou falar do George Pickens, então, primeiro, que ele é um cara que é muito atlético, na minha opinião. Você vê o tape dele, ele tem cada bola que ele recebe que mostra muito o atleticismo dele. Ele é um cara de big plays também, você vê muito no tape dele. Corre muito bem as rotas, que eu acho que é uma coisa importante, né? A minha comparação com dele é com o DJ Chark. Eu acho que o grande problema do George Pickens é a questão da injury, porque ele lesionou no segundo ano dele e no terceiro ano dele, se eu não me engano. Então é uma coisa que preocupa muito. E também eu tava vendo a live do David Chiodini com o Anthony Curti do Pro Football, falando sobre esses prospectos, falou sobre o George Pickens, que é um prospecto, um problema extra-campo, a nível de caráter, essas coisas assim, então é uma coisa que preocupa demais, né? Disse que as entrevistas dele do Combine foram ruins também. Então, assim, isso preocupa muito o George Pickens. Se não tivesse isso, igual eu falei anteriormente, eu acho que ele estaria entrando pro top 5, porque é um cara que o atleticismo dele me deixa bem excitado em relação ao que ele vai produzir, o que ele poderia produzir na NFL. Outro cara que eu gosto muito desse ranking, que eu acho que ninguém gosta, é o David Bell. Porque você vê a tape do David Bell, o cara, ele é o melhor em bolas contestadas desse draft. Isso é muito fácil. O melhor. Melhor que o London, eu não vou permitir que você fale. Melhor que o London. Ah, meu Deus do céu. É o melhor que o London. As mãos André vai desligar essa live aqui agora. Tô respirando, bebendo água aqui. Vai vir que BH. Eu acho que ele tem correndo rota, eu acho que ele é muito subestimado nesse draft também. Ele corre muito bem as rotas, principalmente em rota outside, que ele consegue, no move da rota, ele consegue criar separação do cornerback, eu acho que é uma coisa muito importante também. O grande problema do David Bell, que preocupa muita gente, é a questão da velocidade dele, porque ele correu 4.65 no Combine. Isso é bem preocupante, né? Para um wide receiver correr 4.65. Porém, temos wide receivers que correram pior e foram bem na NFL. Exemplo, Jarvis Landry, que correu 4.77 no Combine dele e conseguiu ser um wide receiver decente para a NFL. Ele produziu mais de 1.000 jardas, acho que algumas seasons, né? Se eu não me engano. Peraí, é porque muito curiosamente, né, o Edu, que é o que mais gosta do David Bell, também é o do BRF que mais gosta do Jarvis Landry. Não, foi coincidência total. Foi total. Não, eu achei interessante essa comparação entre os dois.
Não, quando eu tava pesquisando sobre e tudo mais, aí eu vi que era o Jarvis Landry, eu falei, ih, eles vão falar alguma coisa disso na live, eu tenho certeza. Vão! Então é isso, Boa. é o cara que eu gosto muito, o único problema é essa questão do atleticismo, dessa velocidade dele. E a minha comparação é mesmo com o Jarvis Landry, é isso. Boa. E aí, Derek, o que você tem pra gente sobre esse final de top 10? Tem mais algum nome que você acha que merecia estar aí? Como é que você ranqueia esses outros jogadores? Então, o pior é que o Edu rouba minhas coisas, minha anotação, porque eu ia falar justamente do Dave Bell, né? Que é mais, pô, eu achei que ninguém ia falar tanto. É um ponto mesmo, só completando ali do Dave Bell, é que realmente ele fez um combine horrível, mas eu acho que assim, acho que ele fez um combine horrível até mesmo para os padrões dele, né? Eu acho que ele realmente não estava no dia ali bom. Eu desconsideraria um pouquinho mais combine, eu levantaria um pouquinho mais os números, porque vendo aqui o perfil dele, em corrida de 40 jardas, né, esses 4,65, ele tá só no 15º percentil, de velocidade 89, ele tá no 34, burst score, então, 19, oitavo percentil, a agilidade dele ali tava nula, praticamente, assim, não dá pra você, era uma pedra a agilidade dele, né, acho que até uma tartaruga ganhava dele, porque, nossa, os números horríveis, e assim, tipo, não faz muito sentido um cara que foi bem pra caramba em Purdue, né, quando tinha 19 anos, ele já se destacava bastante, né, ele fez 12 jogos, 86 recepções, 1.000 jardas, 1.035 jardas, com 25% de target share, isso com 19 anos, né. O catch rate dele era 65,65, né, que nem o Edu falou, e foi melhorando ano após ano, 65, 67, e aí em 2021, 69, né, ele não fazia tantos touchdowns, né, 7, 8 e 6 nos 3 anos, né, 19, 20, 21. Então, assim, ele se destacou bem jovem, e os números desse no Combine não faz muito sentido assim, ele tá tão mal. Eu acredito que ele deve ser um sleeper legal ali para você pegar no draft. Eu preferiria ele justamente comparado com o Watson ali, o Christian também não me traz muita firmeza. Já vi que eu tô sozinho em várias frentes nessa live aqui hoje. Tá sozinho em Não, daqui a várias. pouco eu falo. Calma. No Watson eu tô com você, André, eu tô tranquilo. Boa. Eu não... Tem alguns pontos ali realmente que me incomodam, né, que o Bretas já passou por cima ali. E outro que é interessante justamente é o Sky Moore, né, que nem já falaram, né, é um nome bem interessante, é um nome, assim, bem sólido, ele tá lá para fazer a função ali, você espera dele, você consegue esperar dele aquilo lá, também não espere muito mais, né, não é um cara que vai ter um teto altíssimo, muito pelo contrário, mas é um cara, assim, nessa altura do draft, final de segunda rodada, né, por aí, é um cara, assim, eu apostaria, né, para ter ali como seu flex, alguma coisa assim, acho que faz sentido também. E o Dotson, pelo que eu vi aqui, né, ele é relativamente rápido, né, ele fez 4,43, tá ali na marca, só que os demais indicadores, né, porque ele acabou não fazendo teste de agilidade nem o catch radius do Combine, né, ele ficou um pouco abaixo, 91,4 ali no teste de 41 percentil, e um pouquinho acima só do burst score, com 52 percentil, né, o percentil dele de 52. E ele ficou um ano a mais, se não me engano, em Penn State, né, exatamente, ele começou em 2018, foi até 2021, isso é um ponto que eu desconsidero um pouco, ele tá com 22 anos, ele só foi estourar mesmo, né, em 2020, com 21 anos, que foi aquela estatística lá que o Bretas falou, né, quanto mais você demora para estourar, pior fica, né, menos sucesso, teoricamente, você teria na NFL. Então, um cara que eu não colocaria em sexto ali, não. Eu subiria o Pickens, aí depois o Sky Moore, depois o Bell, aí eu iria com os outros. Um pouquinho diferente. Bom, agora vamos advogar aqui para quem foi criticado em demasia. Vamos lá. Primeiro, eu vou começar criticando o David Bell,
que para mim estaria longe do meu top 10. Eu reconheço a raça que ele demonstra na tape, principalmente, nas recepções conquistadas, mas o atleticismo dele não me anima muito. Ele é forte, mas para mim lento e pouco ágil, então eu não vejo muito teto aí no Bell. O que é o contrário do teto que eu posso enxergar para o Christian Watson. Eu reconheço que todo o histórico universitário dele, vindo de onde ele vem, é muito difícil que alguém que saia dessas conferências menores dê certo na NFL, mas a principal defesa para ele é o Senior Bowl. Eu já ouvi de pelo menos 3 pessoas que estiveram em loco lá, né, analistas de draft, jornalistas, que ele foi um dos principais destaques entre os recebedores no Senior Bowl, em que ele enfrentou drills e no próprio jogo competição de um nível bem mais elevado do que ele tinha na sua universidade. E o grande destaque também foi ele correndo rotas, principalmente nesses drills contra os cornerbacks. Alguns cornerbacks que ele enfrentou, e isso você consegue achar tape até no YouTube, sairão na primeira e ou segunda rodada do draft da NFL, que começa aí dia 28. Então, esse é um indicativo que me deixa otimista em relação ao Watson. Eu reconheço que o piso dele é baixíssimo, mas o teto, se ele cair numa situação favorável, me anima bastante, com uma mente ofensiva que saiba usá-lo e que tenha paciência também para desenvolver esse potencial que ele mostrou no Senior Bowl, né? Vamos acreditar aí em todos esses relatos. Então eu fico bem mais otimista e coloco ele em 7º lugar, porque em 6º, para mim, tá o Jahan Dotson quase, né, sem muita discussão, porque eu me interesso muito pela mudança de direção que ele demonstra. Ele tem uma explosão muito interessante, a aceleração. Ele, durante a rota, ele consegue frear e voltar a acelerar muito facilmente, o que me dá vislumbres de Tyreek Hill, ok? Não vamos chegar numa comparação a esse nível antes dele estrear na NFL, mas também realisticamente, pensando em quem deve sair antes das escolhas do Chiefs, se eles não derem um trade-up, e quem sabe pelo Jameson Williams, que é uma coisa que saiu no mock hoje da ESPN, por exemplo, eles detendo 2 escolhas de primeiro round, e isso é até certo ponto plausível, que seria um encaixe muito legal também o Jameson Williams nos Chiefs. O segundo mais legal para mim seria exatamente o Dotson, por essas características que eu acho que encaixam com o esquema do Andy Reid e com o Patrick Mahomes. Então, eu fico bem intrigado com esse jogador. O George Pickens eu também gosto bastante, né? Ele tem aquele frame de ex-receiver, mas tanto a questão das lesões como o extracampo que o Edu trouxe me preocupam, e por isso que para mim ele fica em 8º. O Sky Moore, eu acho que tem o piso mais alto aí, ele é bem seguro, parecido aí com o Garrett Wilson lá na principal prateleira. Ele tem tudo para ser um slot receiver com uma carreira consistente na NFL, mas talvez com o piso de, no máximo, wide receiver 2 em ligas PPR, algo como um Hunter Renfrow. Se a gente for muito otimista, ele tem esse teto. Ok que tem a comparação com o Edelman, mas para ele cair numa situação tão favorável quanto o Edelman tinha jogando com o Brady no esquema do McDaniels, é 1 em 500, então ele funcionando como slot receiver mais padrão ali, é um cara que, se você não quer draftar um bust, vai no Sky Moore, que ele tem um panorama bem legal para o resto da carreira. E aí, fora desses nomes que estão aí na tela, eu queria destacar o meu queridinho Jalen Tolbert. Ele também veio de uma universidade menor, ele não tem um breakout age, né, a idade que ele começou a se destacar, ele já vai chegar no draft com 23 anos, tão animadora, mas a tape dele me chama muito atenção, principalmente esse frame, né, esse aspecto físico. É um cara longilíneo, com um tronco também muito forte, uma altura. É aquele cara que você olha e você fala que, sabendo que ele é esportista, ou ele é um ala que joga na NBA, ou ele é um wide receiver da NFL, porque é muito legal. Ele correndo rotas também, ele é uma ameaça de profundidade, tem uma velocidade interessante para esse frame dele. Então, para mim, o Tolbert seria o 10º colocado dessa classe. Além deles, alguém parecido em características com o Bell, mas que para mim me anima mais como sleeper, é o Khalil Shakir, que é também um cara mais slot receiver e que gosta de ir para porrada ali, né, para o tráfego no meio campo, em rotas slants principalmente. Pode ser alguém que se destaque. E eu acho que é legal a gente mencionar também o Justin Ross, que
foi um prospecto há 2 anos, principalmente, muito destacado. Ele é muito alto, acho que ele chega a ser até mais alto que o Drake London, mas lidou muito com lesão, então é aquele outro boom or bust que, se conseguir se manter saudável e voltar a mostrar aquele potencial que ele mostrou nos primeiros anos universitários, pode explodir, mas a chance de ser bust também, por essa questão física, é considerável, mas ali no terceiro, quarto round de rookie draft na sua Dynasty, vale uma aposta. Fora isso, vocês têm mais alguém que vocês queiram mencionar entre os wide receivers, galera? Tem o... Opa, pode falar. Não, pode ir, Derek, fica à vontade. Não, agradeço. Tem o John Match, eu acho que ele é um cara bem interessante, que eu roubei do Bretas na Dynasty da Cúpula, inclusive, muito bom lembrar. Esse mesmo. Doeu, doeu. Se você olhar as estatísticas dele, né, não tem um breakout age, apesar de que ele só ter 21 anos também, em Alabama, mas ele tem um catch rating, assim, absurdo, 72% 72% o catch rate, assim, que você fala, gigante, e ele também teve bastante touchdown, né, apesar de não ter tanto target quanto os outros wide receivers do time, né, ele teve 8 touchdowns, né, então ele é um cara, assim, que você fala, poxa, terceiro round ali, dá para apostar legal. E se você quiser completar mais, Bretas, fique à vontade também. Eu acho o Matt, ele é um cara, eu vou abrir aqui a quote exata, né, que é do Nick Saban, né? O Nick Saban, ele adora um técnico de Alabama, que é o técnico mais bem sucedido da história do college. Ele gosta muito de um estilo de jogador específico. Ele é bem parecido com o Bill Belichick, né? E aí ele estava falando, olha, tô vendo aqui, procurando a frase exata, ó, Nick Saban. Esse cara é a epítome de tudo aquilo que você procura num wide receiver. Ele é duro, né? Tough. Ele joga machucado, ele joga fisicamente, ele fica livre, ele faz recepções, ele faz jogadas e ele nunca reclama. Ele joga em todos os lugares da formação e fica confortável dentro ou fora. Então, tipo assim, o Nick Saban ama ele, e ele foi produtivo nos 2 anos dele de Alabama, né? Que foi 1 ano, 2 anos de Alabama, se você lembrar, teve muita competição, né, dentro do wide receiver lá. Num ano tinha Devonta Smith e Jalen Waddle, no outro ano tinha o Jameson Williams, e nesses 2 anos ele conseguiu ser bem produtivo, teve 900 yardas de um ano e 1.100 no outro. Então, assim, o John Match, todo mundo tá falando, ele é um cara que ele tem um piso muito alto, porque ele jogou em Alabama só contra a Universidade Forte, conseguiu produzir bem, e por outro lado, ele também não tem um teto muito alto. Só que o John Match é um cara que não vai sair na primeira metade do round 2 do draft, do Fantasy. Então, tipo assim, é um cara para o fim de segunda rodada de Fantasy. E no fim de segunda rodada de Fantasy, ele é o meu principal alvo. Que eu acho que é um cara que não vai ser desse. Eu tava vendo uns mocks, né? Existe chance de ele acabar caindo nos Steelers, por exemplo. Que tá necessitando de um wide receiver, né? Então ele já chegaria e já teria bastante target para ele. Porque ó, o Juju foi embora. E também o Eric Ebron também tá de saída, né? Já saiu, enfim. Mesmo com o Trubisky, né, tem a possibilidade também, ainda mais na red zone, de que ele tem um catch rate absurdo, de ir bem, né? Então, se cair lá nos Steelers, né, eu acho que é um excelente landing spot para ele. Não sei qual que seria para vocês. Não. Eu tava falando aqui, mas tava mutado. Sensacional. Não, eu gosto dele nos Steelers. E lembrando também que o James Washington saiu, né? E foi Sim, ele foi pro Dallas, exatamente. E aí, e também o Ray McLeod foi pro 49ers. E eu vi ali também, parece que ele participava também no Special Teams, em Alabama um pouquinho, se não me engano. Eu gosto do John Match no Cowboy. Que o Cowboys está com o CeeDee Lamb, né? Tá com o Michael Gallup, que são 2 caras que jogam dentro do slot também, mas conseguem todos os 2 jogar muito bem do lado de fora. E o Matt é um cara projetado para o slot. Então, idealmente, ele cai num time onde o slot vai ser dele, que vai passar muito a bola. Cowboys me serve. Bills pode ser interessante também, né? Sem Cowboys, né? Vamos ficar de olho. E aí, Edu, mais algum nome aí, fora desses que a gente já mencionou? Não, quando eu ia falar, eu ia até perguntar pro próprio Bretas, porque ele colocou o Matt no
no oitavo dele, né, de wide receiver. Eu queria perguntar como é que ele acha, o que ele acha do match. Na verdade, era só a pergunta mesmo. Boa, já falamos bastante aí desse, Sim. que é um cara também de piso muito alto. Talvez essa altura de piso vá ganhando mais importância conforme a gente vai descendo nos rookie drafts, né? É muito melhor você ter um cara útil para banco de reservas, pelo menos, do que draftar aquele ultra bust, como vários que a gente já mencionou aqui. Talvez o exemplo mais recente tenha sido o seu querido recebedor lá dos Panthers, né, Bretas? Que você até está tentando trocar na Dynasty da firma, mas ninguém tá comprando. Né? Exatamente. Uma coisa que é interessante também é que o wide receiver calouro, igual o Matt que você vai draftar tarde, se ele der certo, né, nem se ele for super produtivo, não, o valor dele em Dynasty já vai subir demais. Não sei se vocês lembram, por exemplo, da Darnell Mooney. Ele foi draftado na 5ª rodada. Aí no ano de calor dele ele teve 600 jardas. Só por causa disso ele já estava sendo draftado mais ou menos em wide receiver 40 em Dynasty, que é o valor de Calvin Ridley, Michael Thomas, quase o Rashad Bateman. Então, se você acertar o John Match, ele nem precisa ser muito bom, não. É só ele dar certo que o valor dele já sobe. E cair numa situação favorável, como foi a do Mooney também, ajuda bem, né? E só para não deixar passar, era Terrace Marshall a quem eu me referia. Esse que já caiu no esquecimento depois de apenas um ano, né, coitado. Bom, bora falar dos tight ends rapidinho para fechar a live. É uma classe muito diferente do que essa de wide receivers, né? Muito mais rasa e sempre lembrando aquele histórico da posição, né? É muito difícil a gente ver um calouro já com impacto imediato. Esse último ano, o Kyle Pitts, que já foi um unicórnio por sair no top 5 do NFL Draft, de uma posição que não é das mais importantes de um time de futebol americano, algo que acontece uma vez a cada 30 anos, no mínimo, eu acho. Mas também tivemos o Pat Freiermuth, que eu acho que teve o seu impacto, ok, que ainda não estourou, mas eu tenho bem mais confiança depois de não acreditar tanto assim nele na época do NFL Draft de 2021, e ele, né, me fez mudar de opinião. De qualquer forma, eu acho que essa classe não tem ninguém nem perto do Freiermuth, ou vocês discordam de mim? Começa com o nosso guru da posição, Caio Bretas, que gosta sempre de lembrar o que é mais importante na hora de analisar um prospecto de tight end, e mostra pra gente também os sleepers ao longo da temporada dessa posição, Bretas. Exatamente, né? O que a gente quer por Fantasy é um tight end que recebe. Se ele não bloquear nada, melhor, que aí ele não vai gastar snaps em campo bloqueando. Bloquear não pontua, né? Então é muito bom que o cara corra muitas rotas no perfil de um Mike Gesicki, assim, é o que você está procurando idealmente. Evan Engram, David Njoku, esses caras que não bloqueiam e que são extremamente atléticos. Eu não gosto muito dessa classe de tight end, para falar a verdade. Não tem muitos nomes atraentes e eu não gosto muito de draftar tight ends porque eles geralmente não produzem no primeiro ano, no segundo ano, e aí você tem que gastar uma vaga de banco segurando eles por 1, 2 anos para talvez eles nem darem certo. Então não é uma perspectiva que me atrai muito. Então eu gosto de draftar ou tight end que é bem seguro assim, ou não draftar. Então, por exemplo, dito isso, eu acho que o Trey McBride é uma boa referência. Eu acho que ele é um prospecto do nível do Pat Freiermuth. Os dois, inclusive, têm até um perfil parecido, que os dois recebem muito, mas também bloqueiam, o que não é ideal para a gente. Particularmente, eu gostava muito do Freiermuth ano passado e não gosto do Trey McBride esse ano. Então, para mim, o Freiermuth está na frente. Só que comparar os dois em valor dá para você ter uma boa ideia de onde ele está em termos de valor, assim. Boa. Uma comparação otimista que eu vi do McBride, mas eu não sei se ele tem esse atleticismo recebendo a bola com o Dallas Goedert. Eu acho que ele é mais bloqueador do que o Goedert, então teria menos oportunidades. Não sei se tem a mesma capacidade de correndo rotas, mas para mim é disparado o principal da classe. Você acha que é por aí, Edu? Acho que é por aí, sim. Talvez seja um pouco de muito exagero da minha parte, mas quando eu vejo um pouco do McBride, me lembra com um pouquinho só Rob Gronkowski, mas é um pouquinho só. Caraca. Correndo com a bola, eu acho, tipo assim, bem parecido com o Rob Gronkowski. Tipo assim, devido às proporções, pelo amor de Deus, mas me lembra um pouco de Rob Gronkowski.
Mas o cara que eu acho que pode se destacar muito pode se destacar nessa classe é o Jelani Woods, muito pela sua altura. Ele é um cara de 6'7", isso dá a altura do LeBron James, talvez, uma coisa assim. 2 metros e pouquinho, né? Então, o cara na red zone, ele pode ser efetivo com essa altura. Eu acho que pode ser, algum time pode aproveitar disso na red zone. É o cara que teve 8 touchdowns em 2021, 600 jardas, que é um número até que razoável. Outro cara que teve um número bem acima foi o Isaiah Likely, que teve 912 jardas, 12 touchdowns no college. Então, talvez isso pode influenciar para algum time, pode mostrar que ele é um cara que recebe mais do que bloqueio e tudo mais. Eu acho que é isso. E o Doncic, que a gente estava até comentando em off-live aqui, ele é um cara que também pode se destacar. Eu acho que ele aparece muito como um pass catcher mesmo, mais do que como um bloqueador. Eu gosto dele em after catch também. Então eu acho que tá mais ou menos para isso. Eu acho que o Doncic, para mim, também é o segundo destacadamente, vem de UCLA e é um cara que dá um ânimo quando você vê com a bola nas mãos. O que você acha aí dessa classe de tight ends, Derek? É que a gente sempre compara com a classe anterior, né? Que a gente tinha Pitts e Frymouth. Então, assim, qualquer outro nome que a gente olha assim, a gente fica mais animado, né? Mas eu acho que não foge muito do que vocês falaram, né? O McBride é o tight end 1 da classe. O Dolt, principalmente por essa questão aí de recepção, ele não é muito bloqueador, que é o ideal para fantasy, né, no fim das contas. E aí depois eu gosto mais do Likely, sem perdendo o trocadilho, mas que também tem esse perfil mais de recebedor. O resto é muito assim, vai depender muito de que time o cara cair, de como que os caras vão acabar usando ele, dependendo se cair num time que já tem, sei lá, os Eagles acaba draftando um tight end. Esse tight end tá praticamente morto por uns 3, 4 anos, né? Ainda mais com o Goddard lá. Então... E agora o Arcega-Whiteside virou tight end, hein? Nosso querido, acho que foi o jogador mais mencionado na live aqui, o craque J.J. Arcega-Whiteside, mudou de posição, inclusive foi super adicionado no Sleeper só por causa disso, não sei porque que a galera se anima, mas enfim. Então agora mais concorrência ainda, imagina. O cara que tá sendo draftado para concorrer com essa lenda aí vai perder com certeza de posição. Né? Mas de forma geral foi aquilo que o Bretas falou. Ou você é um cara, ou você drafta um cara assim, tipo Pitts, o Farmer, né, que já vem assim bem pra caramba e produziu legal na NFL, ou você espera, tenta fazer uma trade, conseguir um cara mais ou menos ali, um tight end de 6 a 10, né, porque é uma posição bem volátil nesse sentido, tirando o top 5 ali, o resto varia muito, mesmo no ponto por jogo, né. Eu também, se tiver a opção de pegar um wide receiver 10 ali dos rookies, ou o tight end 2, eu preferiria o wide receiver 10, né, mas isso com folga. Ou então, vale mais a pena você investir e dar uns tiros no escuro com o running back, porque o running back sempre se machuca, né, então não tô muito animado com essa classe, não. Mas é bem por aí que vocês colocaram. Também acho. Vamos ver quando vão sair um ou mais tight ends nos mock rookie drafts que a gente vai fazer aqui a partir da próxima semana. Como você bem sabe, o draft da NFL começa na quinta-feira, termina no sábado, então com data ainda a definir, mas acontecerá. A gente vai ter uma live para falar sobre os destinos dos principais prospectos, os melhores e piores landing spots e como é que isso vai alterar o ranking. Todos esses rankings que a gente passou tanto ontem quanto hoje, entre quarterbacks, running backs, wide receivers e tight ends. E depois a gente já começa com os nossos mocks, tanto Superflex quanto um quarterback só. Quem sabe a gente mistura um IDP também nessa parada, porque tem muitos fãs dessa modalidade na nossa redação e entre os nossos seguidores. Aliás, nosso grande Rui Maurício, editor-chefe, vai lançar o ranking de prospectos entre defensores, né, para ligas e DPs antes do draft, então fiquem de olho nas nossas redes sociais. E é isso, né? Encerramos aí a análise dos prospectos antes deles terem os destinos definidos e a gente já está muito na expectativa por esses landing spots, principalmente depois do nosso Startup Draft da Dynasty da Cúpula,
como o Derek mencionou bastante. Eu e ele somos concorrentes com as creches, né, Derek? O João também, estamos cheios de calouro e vamos torcer bastante para bons destinos para esses nossos jogadores. Eu agradeço a todo mundo que acompanhou as nossas lives tanto ontem quanto hoje. Vou pedir o destaque final dos meus companheiros, agradecendo muito primeiramente a Caio Bretas, que fez jornada dupla aí junto comigo. E vamos que vamos, porque o draft está logo ali, Bretinhas. Muito obrigado pela presença. Deixa seu salve final aí para a galera. Foi ótimo estar aqui analisando calor, aprendi demais com todo mundo, isso é sempre muito legal aprender com cada um aqui. E o destaque final vai para minha apostinha de Tyrande, né, que é o Charlie Kolar, que era o nosso quarto do ranking aí. Ele é provavelmente um prospecto de dia 3, vai ser draftado na 4ª ou na 5ª rodada, só que ele tem as duas coisas que a gente procura num Tyrande calouro, né? Ele só corre rotas e não recebe, e ele é atlético pra caramba, ele tem 6'6" de altura, 252 de peso, libras, né? E ele correu 4,62 no 4-yard dash, né? Ou seja, 0,05 mais rápido que o David Bell. Então, você vê que é um cara rápido pro peso dele. O dobro do peso, eu acho. Então, e aí, eu também não sou fã do David Bell, não. Mas aí o Kolar é assim, sei lá, fim de 3ª rodada, 4ª rodada, aquela hora que não tem mais ninguém, aí eu draftaria o Charlie Kolar, é um cara, uma apostinha para ficar atento. No mais, é isso aí mesmo, valeu todo mundo aqui, foi ótimo. Boa, Bretas. Agora o destaque final da voz do BRFF, de volta aqui às lives, sempre um prazer conversar contigo, meu grande amigo Eduardo Filho. Qual que é o seu salve final aí de hoje? Valeu, Dezão. Agradecer ao Bretas, a você, ao Derek pelo papo, foi muito bom. Agradecer a galera que estava aí no chat, conversando, assistindo e tudo mais. E é isso, foco nos landing spot dos receivers também. Vamos torcer para cair em algum lugar bom aí, esse Jameson Williams, cair no Chiefs, alguma coisa assim. E é isso, valeu, galera, boa noite, é isso. Boa, Edu, esse é o sonho. E já mandando um salve para o Eklund de Souza, que chegou aí no chat falando que o nosso presida, Caio Ribeiro, apertou o Ruizão pelo ranking de DP. Foi exatamente isso, mas o Ruizão, com todo o prazer, vai lançar aí nas próximas horas, nos próximos dias, então fique de olho, viu, Eklund? Derek, meu querido, Lorde Inglês, um prazer imenso conversar contigo mais uma vez. Qual que é o seu destaque final aí para a gente encerrar essas lives sobre os prospectos antes deles terem os destinos definidos no ano de 2022? Bem, primeiramente, agradecer aí essa turma aqui, deu para aprender pra caramba. Fazia tempo que eu não participava de live, né? Já tava com saudade. Coitado de vocês aí ouvindo minha voz aí no podcast, peço perdão. Mas o destaque final é justamente essa questão de ficar de olho nos land spots, porque vai mudar bastante coisa do draft, né? Principalmente no seu rookie draft. Isso é uma coisa que land spot e draft capital muda tudo, então não fique totalmente apegado, tem essa escolha aqui, eu quero esse jogador de qualquer jeito, talvez ele não seja o melhor jogador no final das contas, ele pode não ser o mais talentoso, mas ele cai num lugar que vale muito a pena, né? Então esse é um ponto que vocês sempre colocar na cabeça, né? E é isso, vamos torcer aí para quem sabe o pessoal drafta direito e ajuda nosso fantasy, né? É isso aí, Derek. Principalmente o Brice Hall. O Derek tem o Brice Hall nessa Dynasty que a gente mencionou, e eu tenho os outros dois do top 3 entre o running backs, o Walker e o Spiller. Vamos ver quem cai no melhor land spot. Essa vai ser uma das melhores narrativas para a gente acompanhar. E aí, na linha do que o Derek trouxe também, eu queria lembrar que você tem que equacionar esses dois aspectos, tanto o land spot quanto o draft capital, porque todo mundo se lembra de quando o MVS, o Equani e o St. Brown caíram nos Packers, que desde aquela época, 4 anos atrás, tinha essa necessidade de um wide receiver 2 ao lado do Davante Adams, mas como eles saíram ali a partir do 3º, 4º round, você tem que sempre equacionar isso. É muito diferente o wide receiver draftado até o 2º round de um wide receiver draftado do 3º em diante, principalmente da segunda metade do 3º em diante. Então, mesmo que você veja uma boa situação, para ele dar certo, ele ainda precisa ganhar dessas odds aí do capital de draft. Então, para ajudar com isso, a gente vai estar sempre aqui e agradecendo também novamente aí a todo mundo que esteve de olho. Eu mando um grande abraço e peço para que vocês sigam acompanhando o nosso conteúdo nas redes sociais, no site e aqui no YouTube. Valeu, galera. Até a próxima.